Sim, é extremamente difícil ser um ator iniciante e nesse vídeo eu vou falar os motivos que eu acho isso, ok? Então, vamos pro vídeo. Bom, pra você que tá aqui, eu creio que você tem algum interesse, algum nível de interesse em atuação ou algo do tipo. Mas eu vou listar aqui os motivos do porquê eu acho extremamente difícil ser um ator iniciante, principalmente pra quem tá começando mesmo, né? Pra quem tá tentando aí, se esforçando e dando sangue pra tentar estudar atuação, né? Bom, vamos lá então, vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo. Que frase que é? Frase que é essa? Meu Deus do céu. Bom, basicamente, isso não é um ataque à atuação, tá, rapaziada? Pelo contrário, eu gosto... Mano, essa câmera tá muito estranha, tá muito esquisita. Tá, eu tô numa posição aqui que tá extremamente ruim, ok? Então, desculpa, rapaziada. E essa parede rebocada também, tá? Mas, enfim... Bom, o que eu quero dizer é que, tipo, isso não é um ataque da atuação ou algo do tipo, tá? Pelo contrário, eu acho muito bacana a atuação, por mais que eu tenha muito vergonha. Inclusive, eu comecei a atuar ano passado, ok? No meio do ano, eu entrei pra escola de teatro, acho que foi em julho, se eu não me engano. E eu fiz minha primeira peça dezembro, 12 de dezembro, se eu não me engano. 12 ou 13 de dezembro, mas eu acho que foi 12 de dezembro, ok? Minha memória tá fresca. E... mano, eu quase desisti da peça. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente... não vou falar tímida, eu vou falar, tipo... no caso, eu sou introvertido. Eu sou meio tímido também. Mas, entretanto, todavia, eu, no caso... pra conversar com pessoas, eu sou de boa. Mas agora, cara... acredite, pra você que não atua, atuar e falar em público são coisas extremamente diferentes. Eu fico com vergonha de falar em público? Fico, mas eu falo com mais facilidade do que eu fui pro palco. Porque, sério, foi extremamente difícil, mas eu gostei muito no final. No final, sério, dá uma sensação de vitória que você conseguiu. Mas o que eu quero falar hoje sobre ser extremamente difícil de atuar? Bom, atuação é uma habilidade basicamente aí da arte, que pra mim, no caso, não sei se estaria certo esse conceito, mas se tivesse conceito certo, eu vou botar aqui na tela do Google. Mas na minha mente, atuar é a arte de você conseguir imitar a vida humana, ok? Tanto no teatro quanto no cinema. No cinema, eu acho que mais ainda, porque o teatro, ele imita mais coisas fantasiosas e tal. O teatro é bem mais expressivo. Claro que tem teatros que simbolizam mais a vida humana e imitam mais, né? Dependendo muito do tema da peça. Mas as ações do ator no teatro são muito mais expressivas e muito mais exageradas. Agora, o cinema é algo mais contido, como geralmente é na vida real, entendeu? Mas o que eu quero falar, a primeira coisa que eu achei extremamente difícil quando eu comecei a estudar atuação, inclusive eu estou estudando com esse livro aqui, pra vocês vai estar invertido, né? Não vai dar. Mas basicamente o livro de Stanislavski, a base da atuação hoje em dia, tá? Porque, se eu não me engano, Stanislavski foi o primeiro a fazer método ou algo do tipo pra atuação. A atuação anteriormente era extremamente caricata e tal, desde lá da Grécia Antiga. Então, Stanislavski foi o primeiro a fazer um método pra conseguir algo mais humano da atuação, algo que viesse realmente de dentro de você, tanto que existe a ação exterior do ator e a ação interior. A ação interior é quando você internaliza os sentimentos do seu personagem pra, basicamente, o ator, a coisa que basicamente você aprende bem no início é que o ator não deve tentar atuar. O ator tem que viver a cena. Realmente ele tem que dar a vida àquele personagem, ele tem que viver aquele personagem, ele tem que ser outra pessoa que não seja ele, ok? Então, basicamente isso. E, sinceramente, isso é extremamente difícil de aplicar, ok? Para, lógico, atores que são mais aí veteranos e tal, o cara já tem extrema facilidade de fazer isso, porque ele já repetiu essa ação várias e várias vezes, até que pro cérebro dele ficou fácil. Mas o que eu queria falar primeiro, a primeira coisa que é bastante complicada da atuação é que, sinceramente, pelo menos pra mim, é uma das habilidades mais abstratas que eu estou tentando aprender, ok? Porque, por exemplo, eu sou um editor de vídeo, eu edito vídeos há bastante tempo. Acho que comecei a editar vídeos em 2020 e estou até hoje editando vídeo, até porque eu tenho canal no YouTube, então sou eu que sempre edito meus vídeos para todos os meus canais. Tanto para esse aqui, que é mais simples a edição, quanto para o outro lá, que a edição é bem mais trabalhada, e tanto pra gente que eu já trabalhei, que eu faço outro tipo de edição, ok? Mas o que eu quero dizer é que
Diferente da edição de vídeo, onde parece que tem um passo a passo pra você realmente aprender a editar, a atuação não parece. Pra mim, é um bagulho extremamente abstrato, tá? Pra mim, eu não sei se pra vocês, mas pra mim é um negócio extremamente abstrato. Porque, tipo assim, edição de vídeo, na vida em geral, tudo que você vai aprender, você precisa de muita prática. A prática, ela vale mais do que a teoria. Não que a teoria seja descartável, por exemplo, o livro não é descartável, eu tenho que aprender. Mas a prática, o cérebro humano, ele aprende muito mais com a prática do que com a teoria. Porque enquanto você... Teoria, provavelmente, uns 30 a 20% do que para o seu cérebro aprender, e na prática ele aprende muito mais, ok? Porque é aí que ele vai errar, e aí ele vai ver o que ele errou, e ele vai ir fazendo novas conexões cerebrais para na próxima você fazer melhor e com mais facilidade, para gastar menos energia. Só que a atuação eu não sinto que é isso, entendeu? Diferente de um editor, da edição de vídeo, onde realmente parecia que eu tinha um passo a passo para aprender, que eu pegava um vídeo, eu via um vídeo e eu conseguia ver, esse cara usou efeito tal, esse cara, ele pegou esse efeito aqui de grain, que é aquele efeito, tipo, que fica... parece de filme, basicamente. E aí você vai fazendo... ele colocou esse efeito, ele editou... Inclusive, hoje em dia, eu consigo olhar para uma edição de vídeo e falar que esse cara editou em tal aplicativo ou não. Pelo nível de edição dele, ou pelos efeitos que ele usa, porque tem editores de vídeo que são mais limitados e outros... Enfim, basicamente, eu não sinto isso com a atuação. No caso, hoje em dia, eu estou tentando formar o hábito para treinar todos os dias a atuação, que seria treinar a voz, treinar corpo, e depois fazer... takes, monólogos para eu conseguir atuar, para eu conseguir na prática atuar sozinho. No caso, um ator, ele tem que fazer isso todos os dias em casa, ter um treinamento básico em casa, mas onde ele vai aprender mesmo vai ser numa casa de teatro ou com um grupo, porque a atuação é uma arte que em grupo, ela não é uma arte parada sozinha, individual, ok? Mas, rapaziada, por isso é um dos motivos que eu acho tão abstrato entender a atuação e tal, porque, tipo assim, a atuação, eu vou comparar aqui, fazer uma comparação com o próprio inglês, que eu estudo também, e vai ter vídeo sobre isso, ok? Que é porque é um negócio que você estuda e você não sente que você teve progresso, entendeu? A atuação é um negócio que, inclusive... Ai, caraca, foi mal, rapaziada. Inclusive, uma coisa que é bom você ter um professor, ok? É bom você ter uma pessoa que vá falar... ok? Tá ruim, tá bom, porque você sozinho não tem como se dar opinião, porque você não sabe o que é uma boa atuação. Isso é um negócio que me pega muito também, entendeu? Porque, tipo assim, uma coisa por exemplo, vou comparar novamente com edição de vídeo. Edição de vídeo, eu consigo ver o que é uma boa edição de vídeo. Eu consigo falar, caraca, isso aqui é uma boa edição de vídeo, entendeu? Isso aqui é uma edição de vídeo top que me prendeu até o final do vídeo e tal. Às vezes não precisa ser uma edição tão grande, usar o After Effects para fazer o vídeo todo. Às vezes é uma edição simples, mas que prende até o final do vídeo. E se a edição conseguiu prender até o final do vídeo, então quer dizer que foi uma boa edição, entendeu? Então, é uma edição que contou a história, que cumpriu o papel dela. Agora, uma atuação boa, eu não consigo falar, por exemplo, por mim mesmo, o que é uma atuação boa. Eu consigo olhar para por exemplo, um ator de Hollywood, sei lá, pro Leonardo DiCaprio e falar que a atuação dele é boa, mas eu não sei explicar o porquê que eu acho bom, entendeu? Isso é complicado, porque se você não sabe o que é uma boa atuação, você não tem comparação, você não tem parâmetro para falar onde você quer chegar, entendeu? E você ficar perdido, você não consegue comparar a sua com a dele. Por isso que eu acho bom você, inclusive, se você quer começar algo do tipo, vá pra uma casa de teatro mais próxima que tiver de você, ou algo do tipo, você precisa de um professor para falar se a sua atuação realmente tá boa ou não. Você precisa de uma opinião de uma pessoa que já tá inserida nesse meio, entendeu? Edição de vídeo é algo completamente diferente, porque, tipo assim, você consegue receber esse feedback, por exemplo, das pessoas, se você posta vídeo ou algo do tipo, das pessoas em si. Agora, uma atuação é mais complicado, porque simplesmente alguém pode falar que gostou, mas ela não tem... Ela mesmo é igual você. Ela, no caso ali, é um espectador e ela não sabe explicar por que ela gostou ou algo do tipo. Então, é difícil. É difícil. Eu não tô falando que você não tem que estudar algo do tipo, tá, rapaziada? Eu estou falando os motivos que eu acho que ser um ator iniciante é extremamente difícil, ok? Inclusive, se tiver alguém aí superior que estiver me assistindo, por favor, comenta aqui nesse vídeo que eu estou precisando muito de ajuda, entendeu? Pra treinar em casa e tal. Então, uma coisa
É por isso que eu acho essa arte extremamente, por mais que seja muito top, muito bacana, eu acho muito top atuar, eu acho muito legal, eu me divirto e tal. É um negócio que é extremamente difícil nesse caso, é um bagulho muito abstrato, entendeu? Eu até agora não consigo falar o que é uma boa atuação, entendeu? E se eu não tenho um parâmetro, eu não sei muito pra onde que eu tenho que ir, entendeu? É basicamente isso. Na minha mente eu sempre achei esses negócios de tipo assim, se concentre mais, tenha mais foco e foque no seu personagem e tal. Eu sempre achei esses negócios muito abstratos, entendeu? Eu não sei explicar o porquê, mas eu sempre achei essas coisas muito abstratas, entendeu? E aí, na prática, às vezes eu até consigo fazer o certo, tá? Às vezes até eu consigo. Eu sempre achei essas coisas muito abstratas, então pra mim é extremamente difícil. Então, cara, eu não sei se tem alguma pessoa com o mesmo problema que eu. Se tiver, comenta aí, por favor, porque eu vou amar compartilhar as experiências com você e vice-versa também. Porque, cara, é um negócio que, tipo, mano, é difícil. Não tem uma palavra muito assim, porque, por exemplo, Stanislavski fala sobre, por exemplo, na parte que eu tô ó, na parte que eu estou no livro, eu tô com a minha cabeça em outro lugar, né? Nessa parte do livro, ele tá falando de fé e objetividade, se eu não me engano, e uma coisa eu entendi, que foi basicamente ele falando que o ator, para que o público acredite na sua atuação, você deve acreditar naquilo que você está fazendo de verdade, entendeu? Você deve acreditar realmente que aquilo está acontecendo, o seu personagem e tal. E tá falando também da objetividade, que é basicamente você repartir a sua cena em várias pequenas ações. Porque, por exemplo, para um herói, vamos pegar um herói de uma história e falar, você vai salvar o mundo. Isso é extremamente grande, e atuar isso, se você tentar atuar isso tudo de uma vez, vai ficar extremamente caricato, porque é um negócio muito grande. Então, isso deve ser dividido em vários mini pedaços para o ator conseguir ir fazendo uma ceninha de cada vez até que aquelas ceninhas se tornem uma cena completa, entendeu? Só que tem outras coisas que eu acho extremamente difícil de aplicar na prática nesse livro, entendeu? Eu até entendo teoricamente, mas, por exemplo, cara, memória afetiva. Para quem não sabe, memória afetiva é basicamente uma técnica de Stanislavski que você, do método dele, né? Que você vai fazer o seguinte: você vai pegar alguma memória sua do passado, ela tem que sentir raiva. Você não necessariamente tem que pegar um bagulho tipo traumático e tal, mas você pode pegar uma situação que você lembra que você sentiu raiva e você pode usar naquela situação. E eu acho isso extremamente difícil de se fazer na hora que eu estou atuando, entendeu? Porque na hora que eu estou atuando, principalmente na frente dos outros, a adrenalina vai pra cá e na minha cabeça só quero, por favor, termine logo isso, que a gente vai morrer, entendeu? É meio que isso. Então, eu acho extremamente complicado tipo, pensar racionalmente e conseguir fazer isso numa cena, ok? Provavelmente que eu sou iniciante? Provavelmente, entendeu? Então, pra mim, não é tão fácil quanto um ator de Hollywood, que pra ele isso deve ser igual a respirar, entendeu? Outra coisa que eu acho extremamente difícil também de aplicar, que é uma técnica que o Stanislavski fez também, que é o IC. Basicamente, para quem não consegue fazer memória afetiva, ele pediu para fazer o IC, que é basicamente você vai inventar, para você não ter que pegar memórias antigas, você vai ter que se colocar, tipo, e se isso acontecesse comigo, entendeu? Não precisa necessariamente, por exemplo, seu personagem vai fazer parte de um enterro, sei lá, enterro da sua mãe, do personagem da sua... a mãe do seu personagem. Você não necessariamente precisa pegar, tipo, e se minha mãe morresse ou algo do tipo. Você pode pegar, por exemplo, e se o meu gato morresse? Se a tristeza que você sentir for o suficiente para fazer aquela cena, ok. Só que eu também acho isso extremamente difícil de se fazer. Porque eu tento fazer isso e eu não sinto nada. E meu cérebro fala: meu filho, você está tentando mentir pra mim. Eu não estou sentindo absolutamente nada. A gente não está sentindo nada e está ficando ruim, entendeu? E é basicamente isso, rapaziada. Eu pensei que ia falar várias coisas, mas é basicamente isso. Eu acho a atuação extremamente difícil como ator iniciante. Não só por falta de feedback, de falar, de tipo, ter um professor ali o tempo todo falando comigo: cara, isso daqui não tá bom, faz isso, não tá bom, tenta fazer isso, tenta esse método, tenta tal, tal, tal. Eu não tenho esse feedback, então tenho que tentar ficar vendo. Eu uso IA pra vocês verem o meu desespero, entendeu?
Só que A não é muito relevante porque basicamente A, ela praticamente tá programada pra te agradar. Então, tipo assim, pode estar ruim o que for, mas ela não vai falar na tua cara, basicamente. Ela vai tentar amansar as palavras demais, vai usar palavras muito mansas e tal. E isso, não que eu ache que alguém tem que gritar com você e falar que tá horrível e tal, mas isso é meio ruim porque você não tem como medir basicamente o quão ruim tá, entendeu? O que você precisa mudar, se é o seu corpo, se é a sua voz, se é o jeito que você interpretou o personagem, se você tem que interpretar melhor. E isso eu acho extremamente difícil. E por isso eu acho a atuação extremamente difícil como ator iniciante. Eu não sei se tem alguém passando, provavelmente tem pela mesma coisa que eu, porque eu acho extremamente abstrato. Eu não consigo falar o que é uma boa atuação, eu não consigo. Talvez eu fale, esse cara atua bem, caraca, gostei da atuação desse cara. Mas eu não sei falar o porquê que é bom, entendeu? Eu não sei falar o método que ele usou, eu não sei falar o que ele seguiu pra fazer aquilo. Eu só sei falar que tá bom, que eu gostei, me agradou, e é isso. Talvez, provavelmente, quando eu estudar mais, quando eu me colocar em situações mais, eu vou conseguir medir isso? Talvez sim, talvez não. Não sei, mas também é um negócio que não dá pra me cobrar muito também, porque eu estou. O que? Se eu comecei em julho do ano passado, eu não estou nem um ano praticando atuação, entendeu? Então é um negócio que leva tempo, demanda tempo, não é um negócio que vai vir da noite pro dia, entendeu? Não é um negócio que você também vai aprender, igual eu falei, da noite pro dia. Nada se aprende da noite pro dia, você tem que colocar esforço, você tem que colocar empenho naquilo pra realmente você conseguir fazer aquilo da maneira certa, ok? E é extremamente difícil no quesito também, eu acho um pouco difícil de métodos, porque, gente, existem muitos métodos de atuação, ok? Eu sei que o ator ele tem que estudar muito isso. Eu não vou mentir. Por mais que eu estude Stanislavski, eu acho a linguagem extremamente chata, ok? Eu não vou mentir. Eu não sou uma pessoa muito que eu leio, ok? E eu tenho que melhorar isso, inclusive estou tentando melhorar isso. Ai, vai vir um caminhão agora, que delícia, cara. Que ótimo. Ai, esse caminhão aí. Aí vai ficar fazendo barulho eterno. E são vários métodos e tal. E é aquilo, rapaziada. É tipo, qual que. Eu, não, eu acho que no caso, provavelmente o melhor pra você seguir não é o que todo mundo segue, mas o que cabe melhor pra você, entendeu? Se você tá conseguindo atuar com aquilo, ótimo. Se você tá fazendo uma boa atuação, ótimo. Aquele é o método certo pra você, entendeu? Muita gente usa Stanislavski, que eu estou estudando por mais disciplina do que por gosto mesmo, porque é uma linguagem extremamente arcaica, é mais antiga, então, tipo, tem coisas que você vai ter que pesquisar pra entender, não tem jeito. Eu também não sou tão bom de interpretação, então eu tenho que melhorar isso também. Eu tenho que melhorar um monte de coisa na minha vida, entendeu? Pra eu ser um bom ator. Então é isso, gente. Eu agradeço por vocês verem esse vídeo. Eu peço, por favor, por comentários que me ajudem nessa jornada. Se você tá na mesma que a minha, por favor, me ajude, porque tá difícil. E venha falar aqui nos comentários como tá difícil pra você também e venha compartilhar a sua experiência, ok? Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e